E aí, Jonas aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente. Vou aproveitar que eu tenho que fazer a limpeza aqui da máquina de café da Speciale. Eu vou mostrar mais ou menos como que é o passo a passo para você fazer aí. Mesmo que não seja esse mesmo modelo de máquina, tá? O procedimento ele é bem parecido, independente da máquina que você for utilizar. Obviamente, essa daqui é uma máquina que tem dois grupos, então é uma máquina um pouco mais simples de limpar. Se você tem uma máquina de um grupo só, vai ser ainda mais simples que essa, tá? Mas o procedimento no geral é o mesmo para todas, tá? Eu vou fazer uma limpeza intermediária, não é a limpeza mais aprofundada possível, tá? Tanto é que eu não vou desmontar aqui a parte de cima para tirar a poeira. Isso eu vou deixar para fazer num outro dia, porque demora um pouco mais de tempo, né? Demanda um tempo que hoje eu não tenho. Mas vou mostrar aqui como que funciona para você fazer uma limpeza não do dia a dia, tá? Uma limpeza um pouquinho mais aprofundada na máquina de expresso. Bora lá. Então, a primeira coisa é limpar o porta-filtro, tá? Esses aqui você pode perceber que eles estão um pouquinho sujos. Faz já uns 2 dias que eu não limpo. Normalmente eu faço uma limpeza mais rotineira no dia a dia e deixo fazer uma limpeza um pouco mais aprofundada uma vez na semana, umas 2 vezes na semana. Então, primeira coisa, para limpar o porta-filtro é desencaixar essa parte de cima do filtro, tá? Aqui você pode utilizar uma colher, um garfo. Tem equipamento que é um pouco mais específico para isso. Eu acho que ele tá por aqui. Deixa eu dar uma procurada. Se você tiver, ó, esse daqui é utilizado tanto para latte art, para você conseguir fazer ali uns desenhos a mais, quanto para limpeza, tá? O funcionamento é o mesmo. Colocou, desencaixou. Tá? Mesma coisa aqui, só que se você não tiver e no dia a dia quiser utilizar uma coisa um pouco mais simples, pode usar uma colher, um garfo. Só evita a faca, porque faca ela vai dar uma arranhada. Então, ó, encaixou aqui, tá vendo que ela tem essa saliência, né? Encaixou aqui na lateral, tirou. Um ponto de atenção, evita fazer com o filtro quente, tá? Deixa ele dar uma esfriada. Não é bom jogar água gelada, mas deixa ele dar uma esfriada um pouquinho que você vai conseguir tirar com mais facilidade. Pode ver aqui que os dois, ó, eles estão bem sujos, tá? E isso aqui só de um final de semana. Eu limpei na sexta-feira. Pode ver que em um final de semana já teve assim um uso relativo. Esse daqui do duplo ainda tá um pouco mais limpinho. Esse daqui do simples já tá assim precisando urgente de uma limpeza. É importante lembrar, tá, que isso daqui afeta o gosto do café que você vai tomar. Então, se você tem uma cafeteria, trabalha em cafeteria, comece a criar uma rotina de limpeza, tá? Não só dos porta-filtros, como da máquina como um todo, como eu vou mostrar hoje. Para fazer essa limpeza, você pode utilizar algum produto específico, tá? E eu aqui, até pela questão de praticidade, vou fazer essa limpeza de uma maneira mais manual, tá? Então, ó, água. Essa daqui, ela é uma sujeira que ela não sai com tanta facilidade. Então, vou pegar aqui uma buchinha verde, detergente e limpar. Bora! Fazer o mesmo procedimento aqui com o filtro, tá? Pode ver que o filtro ele fica com um pouco de sujeira a mais também. Mesmo procedimento,
Só vir aqui, ó, buchinha. Então, só comparando, ó, tá pegando aqui onde tá com um pouco mais de luz. Olha a diferença que já deu. O porta-filtro você consegue desmontar ele por completo para fazer uma limpeza, tanto nessa parte aqui do cabo, quanto nessa parte aqui. Hoje eu não vou fazer essa limpeza aqui, tá? É um pouquinho chato de alinhar aqui. Mas você pode também desmontar essa parte aqui lá. Normalmente sai na maioria dos porta-filtros. Aqui, como é uma limpeza mais rotineira, um pouco mais aprofundada só, já fiz essa limpeza interna. Se tiver muito encrostado, você não conseguir tirar com a buchinha, deixa ou num cafis ou em algum outro produto, que ele vai dando uma amolecida, tá? Aí você consegue ter um resultado muito bom. Então vou deixar aqui secando por enquanto. Sempre que eu vou fazer a limpeza de alguma máquina de café, eu gosto de passar um Perflex nos grupos da máquina, tá? Isso ajuda na hora de você limpar, facilita você tirar assim o grosso da sujeira. Aproveitando, só para mostrar aqui como ficaram os filtros, tá? Ficou bem limpinho. Deixar aqui de lado também. Então, um Perflex, sem muito segredo. Vou pegar esse Perflex, ó, dar uma dobradinha, fazer um triângulozinho e encaixar nessa parte aqui, ó, para tirar essa sujeira de borra que fica na lateral. Então, ó, essa daqui é sujeira de um final de semana que ficou sem limpar. 3 dias, aí 2 dias praticamente. Então acumula um pouco de resíduo do café. E essa limpeza, se você fica muito tempo sem fazer na máquina, coisa aí de 1 mês, 2 meses, a máquina ela já começa a apresentar alguns problemas. Você vai ter aí desde extração que não fica tão boa no expresso, e aí o cliente pode reclamar. Você começa a ter acúmulo, às vezes, de sujeira que pode ocasionar um problema maior na própria máquina, tá? Obviamente, se você faz essa limpeza de maneira mais rotineira, seja ali uma vez na semana, todo dia, o ideal, obviamente, é que você faça todo dia uma limpeza mesmo que básica, tá? Quanto mais frequente é essa limpeza, menos problema você vai ter com a máquina. Por quê? Porque você vai limpando ela ali todo dia, ou limpando ali a cada turno, dependendo da cafeteria e da intensidade de vendas de café, né, da quantidade que você utiliza ali da máquina, você costuma ter um benefício em limpar ela com mais frequência, porque a limpeza ela acaba sendo mais rápida. Então, por exemplo, essa limpeza que eu estou fazendo hoje, ela é uma limpeza relativamente rápida, porque eu costumo fazer uma limpeza ali a cada 2, 3 dias na máquina, mais básica, e essa um pouquinho mais aprofundada uma vez na semana. Então não costumo ter muito problema quanto a isso. Tanto é que essa máquina que ela já vai completar 1 ano, nunca deu nenhum pau, nunca deu nenhum problema, só de fazer manutenção preventiva. E olha que eu não tô nem falando da parte interna. Se você tiver conhecimento de fazer uma limpeza mais aprofundada internamente na máquina, é melhor ainda, que você consegue aumentar a vida útil das peças, aumentar a vida útil do equipamento como um todo, tá? Mas não é obrigatório, obviamente. Então aqui já deu uma limpada no grupo.
Óbvio que não precisa focar tanto num primeiro momento, que vai sair o grosso mesmo na hora que aplicar o produto. Aqui eu utilizo o Cafisa para fazer a limpeza das máquinas, tá? Não só dessa, como outras máquinas que às vezes eu pego para fazer manutenção, utilizo o Cafisa. Tem outros produtos no mercado para limpeza de máquina, específico para máquina de expresso, né? Mas você pode utilizar um outro produto se você quiser, não tem problema. Eu gosto do Cafisa, eu acho ele mais prático. Ó, já sai limpinho. Olha a diferença de quando eu estava no começo. Então uma limpeza para evitar qualquer problema futuro. Agora eu vou começar a dar uma aprofundada nessa limpeza. Vou vir aqui com o Cafisa, tá? O Cafisa, ele é basicamente um detergente para máquina de expresso. Obviamente detergente é um termo até um pouco simplista demais, mas para facilitar o entendimento, tá? O Cafisa basicamente ele vai servir para limpar a parte interna do maquinário, onde às vezes pode acumular alguma sujeira, acumular um resíduo de café, e ele serve como realmente como um detergente, né? Ele vai atuar ali tirando toda essa sujeira que está dentro da máquina. Quando você aciona um botão na máquina de expresso, seja ali para fazer um café ou fazer uma limpeza, a máquina ela tem um mecanismo onde parte desse resíduo ele acaba voltando. E se você não faz essa limpeza, você demora muito para limpar a máquina de expresso, esse resíduo ele vai acumulando, ele vai causar um entupimento dentro da máquina e vai sair muito mais caro para você fazer uma manutenção. Que aí normalmente é uma manutenção mais especializada, onde a pessoa, que na maioria das vezes arruma esse tipo de máquina, vai cobrar o olho da cara. Então, Cafisa, tanto para quem tem cafeteria quanto tem máquina em casa e quer um produto para limpeza, excelente produto, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. O próprio Cafisa ele já vem também aqui com uma instrução de como você utilizar o produto, tá? Então basicamente você vai colocar 3 gramas no filtro. O ideal é que você tenha um filtro cego para colocar aqui em cima. Filtro cego no caso é esse daqui, tá? Só para você ver, o encaixe é o mesmo. A única diferença é que ele não tem os furos, tá? Então aqui você consegue ver, ó. Deixa eu ver aqui mais perto da luz aí. Aqui você tem os furos, tá? Esses são furos feitos a laser. E aqui você tem ele sem furos. Por não ter os furos, isso vai facilitar na hora de você fazer a limpeza da máquina, porque a água ela vai bater aqui e voltar para dentro do mecanismo. Então, vou pegar aqui o filtro cego. Vou colocar aqui no porta-filtro, bem encaixado. Pegar o Cafisa. E eu gosto de utilizar um timerzinho, tá? Opa. Vou deixar aqui 15 segundos. Se você for ler na embalagem do Cafisa, ele recomenda ali deixar 10 segundos, repetir 5 vezes a limpeza, 10 segundos. Eu gosto de colocar 15 segundos, tá? Eu diminuo para 3, mas isso vai muito de máquina, da quantidade de vezes que você utiliza, da frequência com que você faz a limpeza nessa máquina, tá? Eu vou colocar então 15 segundos, fazer a limpeza 3 vezes por grupo. E basicamente não tem muito segredo, tá? Aqui mesmo você tem a orientação, se você for comprar, você consegue ter essa noção, mesmo que você esqueça desse vídeo. Então aqui ele indica tanto para a limpeza do porta-filtro, se você for deixar ele de molho, tá? Aí você coloca 6 gramas por litro e deixa 30 minutos. Para não precisar fazer essa limpeza manual que eu fiz, tá? Com a buchinha. Mas você pode fazer com a buchinha também. Isso economiza um pouco de Cafisa também. E aí, basicamente, 3 gramas de Cafisa, colocou na máquina, fez o ciclo, tirou e bora lá. E eu tenho aqui uma colherzinha medidora. Essa colher aqui ela dá 3 gramas. Na maioria das vezes eu não coloco ela cheia, tá? Eu coloco um pouquinho menos. Encaixou no porta-filtro, travou como se você fosse fazer um expresso, aciona e coloca o timer. Então tá aqui o timer,
tá? 15 segundos, não sei se dá pra ver bem aí do vídeo, imagino que sim, mas tá aqui acionado. Opa, cliquei sem querer. Então, deu 15 segundos, pausa aqui. Vou acionar novamente, tá? Fazer mais um ciclo. Então, acionei, acionei. É um procedimento bem simples, relativamente rápido de você fazer, tá? Pausei, pausei. Principalmente se você trabalha em cafeteria, tanto no turno de fechamento quanto no turno intermediário, é interessante você fazer essa limpeza, tá? Principalmente ali se for final de turno, você já deixa a máquina preparada para outro dia. Então, vou acionar aqui a última vez. Acionei. Essa limpeza, ela vai facilitar para você ter ali uma máquina limpa, preservada, onde o cliente ele vai ser o principal recompensado, vamos dizer assim, né? Por quê? O cliente ele vai sempre tomar um café de boa qualidade. Se o grão que você utiliza é bom, mas você não tem cuidado com a máquina, praticamente você jogou fora todo o trabalho da torrefação de fazer um belo de um café. Então fiz aqui já um ciclo. A água, ela vai sair aqui numa cor maravilhosa. Essa água que sai você pode descartar na própria máquina, tá? Aqui ela tem um dreno e tal. Pode descartar na própria máquina. Pode ver que a cor que sai não é tão limpinha, tá? Lembrando que aqui é uma máquina que a gente faz essa manutenção de limpeza periodicamente, então toda semana eu faço essa manutenção, tanto essa mais aprofundada quanto a mais simples, tá? E aprofundada por quê? Porque eu vou desmontar aqui parte do grupo para fazer a limpeza. Essa daqui é a básica, então você colocar aqui o porta-filtro, limpar o porta-filtro e fazer essa limpeza interna, vamos dizer assim, é a limpeza mais básica. Então, basicamente já fiz aqui desse lado. Pode ver que a água ela ainda sai um pouquinho turva, não muito, mas um pouco. Então, seguindo aqui agora, vou deixar ela fazer o finalzinho, tá? E aí novamente mais 3 ciclos de 15 segundos. Acionei, acionei, tá? Contando aqui 15 segundos. Essa limpeza, toda a parte interna aqui das tubulações, toda a parte de resíduos, ela acaba sendo mais um ciclo, então. Não sei se dá pra ver aqui o timer, tá? Mas esse aqui tá com a bateria um pouco fraca, mas acho que dá pra ver aqui 15 segundos, né? Beleza. Mais um ciclo. Aqui eu tô falando, então obviamente demora um pouquinho mais, mas no dia a dia é uma limpeza simples de fazer, tá? Não tem a mínima dificuldade, não tem dor de cabeça. Então fiz de um lado, fiz de um grupo, vou fazer agora no outro grupo, mesmo procedimento. Encaixou. Acionou, mais 15 segundos. Apesar desse ser um vídeo um pouco mais técnico, tá? Mais voltado para quem já é barista, dono de cafeteria, ainda assim é um conteúdo importante mesmo que você tenha um equipamento doméstico, tá? Uma máquina um pouco mais simples de usar em casa. É importante fazer a limpeza. Todas as máquinas elas têm ali uma orientação quanto à limpeza, mesmo os modelos mais simples, modelos de casa mesmo,
você tem um procedimento para limpar, principalmente descalcificar, que é quando você tem um acúmulo de cálcio, tá, dentro do vaporizador. Normalmente ele acumula aqui nessa parte interna e você não consegue utilizar, ele começa a ficar fraco, então você vai fazer a vaporização, você vai perceber que ela fica uma vaporização que não flui bem, né? Então tem ali o procedimento também para descalcificar quando for máquinas caseiras. Aqui, como é máquina profissional, que a gente utiliza na cafeteria, essa descalcificação ela acaba sendo um pouco mais demorada de acontecer, tá? Até porque tem esse cuidado a mais quanto à limpeza, quanto à manutenção, mas ainda assim é importante fazer. Então, ó, aguinha limpinha, vou até trazer um pouquinho para cá, ó. Água limpinha. Ironia, tá? Para quem não entendeu. Só um pouquinho de ironia, tá? Então aqui já fiz a limpeza. Nesse momento eu gosto de deixar correr um pouco mais de água, tá? Para tirar o excesso que às vezes fica. Pode ficar ali um pouco dentro da máquina. Então eu gosto de fazer uma passada a mais de água, pelo menos ali umas 2, 3 vezes. Tirei aqui o porta-filtro, já deixei de lado. Cafisa não vou utilizar mais por enquanto. Vou só tampar aqui. Agora é que começa o problema. Nas máquinas você vai perceber, ó, que ele vai ter aqui um parafusinho, normalmente Phillips. Costuma variar, mas normalmente ou é Fender ou Phillips. Então, basicamente você tem que ter uma pecinha como essa daqui para você conseguir tirar. Essa peça aqui ela tem um encaixe certinho. Dá para tirar também com uma chavinha, tanto se for Phillips, Fender, você consegue tirar. Aqui, como eu faço a manutenção mais rotineiramente, eu não costumo apertar tanto, então eu deixo ela um pouco mais fácil de tirar. Mas basicamente encaixou e gira no sentido oposto. É importante tomar cuidado, tá? Porque essas peças elas vão estar um pouquinho quente. Vou tirar aqui do outro grupo. Essa é uma parte um pouquinho mais chata de fazer, tá? Da limpeza. Novamente, o auxílio da colher, tá? Sem sofrer. Só vou encaixar aqui e desencaixar a pecinha. Importante não perder. Agora, dentro aqui vai ter uma outra peça, ó. Essa peça aqui, ela é um pouquinho mais chata de tirar. Realmente o encaixe dela é um pouquinho mais chato, mas também não tem muito segredo. Só vou vir aqui, ó. Evita deixar cair no chão, novamente. Mesma coisa do outro lado. Tentar não derrubar dessa vez.
Essa daqui ela tá um pouquinho mais suja, tá? Acumulou um pouquinho mais de café. Então, olhando aqui o grupo por baixo, tá? Essa parte aqui é importante você fazer uma limpeza com uma escovinha. Esse kit que eu utilizo, ele tem essas escovinhas, tá? Ali, como é uma limpeza um pouquinho mais chata de fazer, eu vou utilizar essa escova aqui mesmo. Essa aqui ela consegue remover um pouco mais a sujeira, com mais facilidade até. Para usar ela, eu vou colocar num copinho. Normalmente eu não coloco nesse, coloco num pouco menor, mas para facilitar a vida. Vou colocar 6 gramas de cafisa, aproximadamente. Um pouquinho de água. Agora aqui tem que tomar um pouco de cuidado, ter um pouco de atenção. Obviamente, se você deixar respingar no olho, respingar alguma parte da mucosa, não vai ser agradável. Vou só dando uma molhadinha aqui, tá? Misturando o produto. O Cafis ele funciona um pouco melhor com água quente, mas não precisa, pode ser água normal, temperatura ambiente. Então aqui é uma limpeza um pouquinho mais chata de fazer. Ah, mas não tá limpando nada. Olha a cor da água já mudando. Olha a diferença. Importante sempre dando uma olhada para ver como tá. Ó, fica alguns cantinhos que são um pouco mais difíceis de limpar. Não sei se aí do vídeo tá dando para ver muito bem, tá? Alguns cantinhos ali. Repetir o processo agora no outro grupo. A água tá com uma cor linda. Essa parte aqui do grupo, ela é uma parte que acumula um pouco mais de sujeira. Você pode utilizar tanto a escovinha quanto algum outro equipamento para limpar. É um pouquinho chato de limpar essa parte. Essa escova de aço ela facilita na hora de você limpar,
tá? Então você não vai ficar sofrendo para limpar. Obviamente, se você for fazer essa limpeza tanto com a escova de aço quanto utilizando algum outro material mais abrasivo, o ideal é utilizar EPI, tá? Utilizar equipamento de proteção individual. Eu, de teimoso, eu não utilizo, mas é importante e o ideal é que seja utilizado, tá? Tanto para proteger mão, proteger olhos, proteger ali partes sensíveis, tá? Do corpo. Mas eu, na teimosia, eu não utilizo. A câmera ficou sem bateria. Por sorte eu só tinha limpado aqui as pecinhas do grupo, tá? Aqui bem tranquilo também. Se tiver com sujeira muito encrustada, coloca no Cafisa, tá? Vai sair muito mais fácil, vai ser muito mais fácil de limpar. Como aqui, novamente, a gente faz essa limpeza de maneira mais recorrente, é bem tranquilo, tá? Por fim aqui já tá meio de jeito, só dar uma limpada aqui na parte interna do grupo. Não sei se na câmera vai pegar tão bem, mas é essa parte interna aqui, tá? Ela já tá relativamente limpa, vou deixar uma foto aí para quem quiser ver. Aqui, obviamente, só tomar um cuidado, porque está quente, você pode se queimar, não é legal. Então, toma um cuidado. Aqui, mais uma limpeza para tirar ali o finalzinho do café que fica. Vou colocar uma foto de como que fica, tá? Mas é bem tranquilinho, tá? Já bem limpinho. Não sei se na câmera vai dar para pegar muito bem, mas bem tranquilo. Beleza? Agora, como eu falei, eu gosto de deixar uma água circular. Então, adicionar aqui. O Cafisa eu não vou mais usar aqui hoje, tá? É interessante porque o Cafisa ele demora muito para você precisar comprar de novo, né? Na maioria das vezes ele vai durar ali de 1 a 2 anos, dependendo do uso, da frequência de uso da máquina que você utiliza. Então, é um ótimo investimento, principalmente para quem tem cafeteria ou trabalha em cafeteria. Então já vou deixar aqui de jeito, montar novamente aqui as peças do grupo. Essa parte, vocês vão reparar que tem aqui alguns furinhos, tá? Pode acontecer com o tempo de acabar entrando café aqui dentro e entupir. Então é interessante você ter aquelas agulhinhas de limpar fogão, tá? Você acha fácil na internet também. Agulhinha voltada mesmo para esse tipo de limpeza, porque ela é bem fininha. Então você vem com a agulhinha aqui, consegue fazer essa limpeza desses furinhos. Eu não vou ter nada tão fininho aqui para limpar. Deixa eu ver aqui se tem. Não vou ter. Mas normalmente vem com uma agulhinha daquela de fogão, limpa aqui, tranquilinho. Essa montagem ela é um pouco mais simplificada, tá? Não tem muito segredo. As peças, se você for desmontar a primeira vez, tira uma foto de como que tá a montagem para você não se perder. Essa daqui é um pouco mais tranquila, tá? Então, ó, encaixou a primeira parte aqui. Você vai ver que ela vai já dando o formato certinho. Encaixei a segunda e vou vir com um parafuso travando ela. Nessa hora é importante você tomar um cuidado na hora de encaixar no grupo, tá? Para não encaixar ela torta. Aqui tá sem luz, mas dá certo também. Você pode encaixar com o auxílio aí de alguma ferramenta, tá? Pegar alguma coisa para dar uma travada, mas não tem tanto segredo.
Então, ó, encaixei aqui. Como eu falei, eu não gosto de travar tanto ela, ó. Então, ó, só uma voltinha, ela já vai ficar travada, tá? Primeiro grupo montado. Montar o segundo grupo, mesma lógica. Colocou. Parafuso. E encaixar no grupo direito. Então encaixei aqui o parafuso. Eles podiam fazer alguns parafusos um pouquinho menores, né? Facilitar a vida. Faz um parafuso que parece ter 1 metro, cara. Não acaba. Ó, coloquei, deu um leve aperto. Só garantir que tá tudo de jeito. Grupo limpinho, coisa bonita. Vou deixar uma foto aí de como que fica o grupo limpinho. Beleza? Já tá com os grupos limpinhos. Encaixar novamente o filtro no porta-filtro. Aqui é importante ficar atento ao tamanho, tá? Esse daqui, ele é o menor, que é o simples. E aquele ali é o duplo. Então, ó, colocou aqui, dá um aperto, travou. Esse daqui é o do duplo, tá? Mesma coisa, travou. Vou guardar aqui as coisas de limpeza. Beleza. Jogar fora aqui um Perflex. Limpar a bandeja coletora. Pode ver que ela acaba acumulando um pouco de sujeira, tá? Tanto do uso diário quanto da limpeza. E novamente, dá-lhe buchinha. Buchinha, ela acaba sendo um coringa na hora de você fazer essa limpeza, que ela vai servir para tirar toda a craca que às vezes acaba acumulando. Se é uma máquina que tá com pouca manutenção, se você acaba ali deixando de fazer as limpezas, a gente limpa aqui de maneira um pouco mais periódica, então não tem tanto problema quanto a isso. Então, só para finalizar, passar um Perflex aqui com álcool na máquina, tirar sujeira que acaba ficando do dia a dia. Aqui a gente está num outlet, então é um espaço aberto e a gente tem muito problema com poeira, muito problema, principalmente porque na redondeza é plantação de cana de açúcar. Então esse período de maio até ali agosto mais ou menos, o pessoal costuma fazer a colheita da cana. E o quiosque ele fica parecendo que está no meio do mato, está no meio da terra, de tanta sujeira que acumula. Infelizmente não tem nem muito o que fazer, porque está ligado diretamente com a localização do outlet. Então, por ele estar localizado numa área um pouco mais complicada, por conta disso, acaba acumulando muita sujeira, muita poeira na mesa, nas máquinas, mas faz parte. Não sei nos outros outlets assim que são abertos, né, aqui como Santa Maria, se acontece o mesmo problema, mas aqui é um problema assim que a gente está até acostumado já.
Então, limpeza feita. O paninho saiu sujo. Máquina limpa. Só terminar de montar aqui, colocar a bandeja coletora, gradezinho de proteção, deixar sair mais um pouco de água, caso tenha algum resíduo, tá? Não que fique, mas precaver é melhor. Então, deixar que ele dá uma esvaziada nas caldeiras, tá? Tirar toda essa água que fica, que às vezes fica algum resíduo, pouca coisa, mas ó, a caldeira tá enchendo, então tá ótimo. Filtro limpo, máquina limpa, e é isso. Um vídeo um pouco mais longo, diferente aqui do que eu faço, dos vídeos que eu faço normalmente, né? Mas acaba sendo necessário, principalmente para quem tem cafeteria, trabalha em cafeteria, seja você dono, sócio, gerente, líder ou qualquer outra posição que seja, tá? Então, é importante zelar, mesmo se é um equipamento alugado, se é um equipamento antigo, que é um cenário que acontece em muitas cafeterias, de utilizar equipamento já, não gosto muito desse termo, né, mas de segunda mão, segunda linha. Então, dá aquela geral, deixa tudo limpinho, e é isso. Máquina limpa, tudo limpo, tudo ajeitadinho, olha que belezinha. E é isso aí, o vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Novamente um vídeo mais longo, um pouco mais técnico, diferente da maioria dos vídeos que eu faço, mas como eu falei, muito necessário. Então é isso, o vídeo ele vai ficando por aqui. Vou embora que o outlet ele já fechou também. E até o próximo vídeo. Valeu!